Meus amados irmãos, quero convidá-los para que possamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Eu quero ler com os amados irmãos a partir do verso 9. Verso 9 ao verso 21. E nós estaremos dando ênfase no texto de 17 a 21, mas queremos comunicar com os irmãos os demais versículos. Assim nos diz a palavra de Deus, Romanos 12, a partir do verso 9: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível for, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que está nos céus, louvado e bendito para sempre seja o nome do Senhor. Nós queremos, Pai, te agradecer por esta porção bendita da Tua Palavra que ora foi lida. Nós queremos, Pai, te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado e tem nos edificado com a Tua Palavra. E nesta hora, Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor não nos traga apenas conhecimento da Tua Palavra, mas que o Senhor possa fazer com que a Palavra do Senhor produza em nós o efeito desejado pelo Senhor. Que nós possamos, ó Deus, não apenas conhecer, mas praticar no dia a dia essa palavra de vida para todos nós. Abençoa, Pai, o nosso coração, abençoa a nossa mente e que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 9, como nós lemos, é um texto que contém vários conselhos. A Bíblia contém muitos conselhos, mandamentos, estatutos, decretos, e esse texto aqui é um texto bastante interessante pela quantidade de conselhos que nos dá. Eu quero elencar alguns conselhos para nós, a partir do versículo 17, então, nós estarmos meditando mais profundamente naquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que vai falar sobre os nossos relacionamentos e principalmente os nossos relacionamentos com os nossos inimigos. É isso mesmo que você ouviu. Crente também tem inimigos. Crente não faz inimigos, mas ele tem inimigos. Assim como Jesus, ele teve seus inimigos, assim como Paulo teve seus inimigos, nós também os temos,
né, nesse tempo. Mas a partir do versículo 9, Paulo vai falar sobre o amor. O amor não deve ser fingido, o amor deve ser real, o amor deve ser demonstrado não apenas por palavra, mas por obras e ações. Depois ele diz que nós devemos aborrecer o mal e nos apegar ao bem. Paulo está dando orientação à igreja de Roma e eles deveriam deixar o mal de lado, as coisas malignas de lado, e se apegar ao bem, se apegar às coisas boas, se apegar a fazer bem ao próximo. Depois ele vai falar que nós devemos amar de forma cordial e fraterna, preferindo em honra uns aos outros. Paulo está falando, você precisa olhar para o seu próximo, você precisa nos seus relacionamentos, sejam familiares, sejam profissionais, sejam sociais, você deve olhar o seu próximo como superior a você mesmo. Muitas vezes nós queremos olhar os outros de cima para baixo, e Paulo está falando que o cristão precisa olhar diferente, tendo o outro como superior. Depois ele vai dizer, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Olha, no cuidado, naquilo que você vai estar ajudando, abençoando outras vidas, fazendo aquilo que Deus deseja e tem te ensinado. Você não pode ser vagaroso, você tem que ser apressado para fazer o bem aos outros. O versículo 12 ele vai dizer, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Hoje mesmo nós pela manhã falamos bastante sobre o assunto fé e oração, que nós vamos encontrar no nosso dia a dia, né? Muitas tribulações, muitas dificuldades, muitos problemas vão vir sobre nós. E Paulo vai dizer que nós devemos perseverar na oração, mas devemos nos alegrar na esperança. E qual é a esperança que o nosso coração deve mais se alegrar? A esperança da glória de Deus, a esperança de um dia o Senhor voltar, assim como está escrito na sua palavra, a esperança de adentrarmos e estarmos com o Senhor para todo sempre, e ser paciente na tribulação. Às vezes a tribulação sobrevém a nós, a tribulação chega e nós não temos nenhuma paciência. Muitos irmãos, diante da tribulação, metem os pés pelas mãos, até consegue atrapalhar mais o processo, dificultar ainda mais o processo da tribulação. Às vezes a tribulação é por um espaço pequeno de tempo, mas às vezes a gente mete os pés pelas mãos e essa tribulação ela vai se tornar um tempo absurdo, um tempo grande. Depois do verso 13 ele vai falar, comunicai com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade. Ele está dizendo, olha, você precisa comunicar com os seus irmãos, você precisa comunicar com os santos, você precisa estar atento às necessidades uns dos outros, e você deve comunicar no sentido de estender a sua mão e de abençoar e seguir a hospitalidade. Hospitalidade é algo extraordinário, é o modo como você traz pessoas para junto de si, o modo como você coloca pessoas até na sua própria casa quando você necessita. A Bíblia diz que muitas vezes nós estamos hospedando irmãos e esses irmãos são como anjos de Deus. E Paulo diz então, olha, vocês precisam seguir esses ensinamentos. O versículo 14, para muitos de nós, ele soa um pouco difícil, e a partir do versículo 17, então, nós vamos entender que é realmente muito difícil, mas é a orientação de Deus. O versículo 14 diz, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Irmãos, coisa difícil na vida é quando você está sendo perseguido por alguém. Coisa difícil, principalmente quando você não praticou nenhum ato contra aquela pessoa. Como é difícil ser perseguido. Mas Jesus, ele já nos garantiu que nós seríamos perseguidos de forma natural. E ele vai dizer que nós
seríamos perseguidos porque ele foi perseguido antes. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, a gente vê que os nossos irmãos foram perseguidos de maneira atroz. Os nossos irmãos foram perseguidos de maneira ferrenha. Os nossos irmãos foram perseguidos até a morte. E é tão ruim quando nós somos perseguidos. E Paulo, ele vai dizer que nós devemos, quando formos perseguidos, nós devemos não atribuir mal, não tornar mal aquelas pessoas. Mas Paulo, ele está com toda razão quando ele diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. O verso 15, o início fica mais fácil: alegrai-vos com os que se alegram. Como é bom a gente ver o irmão, a irmã alegre, nós podemos estar juntos ali e nos alegrando com aqueles irmãos. Mas a segunda parte diz que nós devemos chorar com os que choram. Aqueles irmãos estão passando por dificuldades, e as dificuldades, irmãos, não são apenas dificuldades materiais. Muitos dos nossos irmãos passam por dificuldades espirituais e choram por isso. Muitos passam por dificuldades emocionais e choram por isso. Paulo está dizendo aqui que nós devemos compadecer com esses nossos irmãos e devemos estar também chorando com eles. Verso 16: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Paulo está falando: não seja ambicioso. Não seja ambicioso para o mal. Existe a ambição boa. Qual é a ambição boa? A ambição boa é quando você pretende alcançar um degrau e você vai lutar por isso de uma forma correta, uma forma honesta, uma forma justa. E você vai estudar para chegar àquele patamar. Você vai prestar um concurso porque você vai conseguir ter um emprego melhor, ter um salário melhor. Você pode ter a ambição de querer ter uma casa melhor, um carro melhor, e para isso você vai trabalhar com as suas próprias mãos, sem pedir orientação a Deus para você chegar lá. E não é essa ambição que muitos têm, mas não têm coragem de trabalhar para chegarem lá. Eles ambicionam, mas eles não buscam, eles não correm atrás. É como aquela pessoa que deseja ter um excelente emprego, mas não estuda, não entrega currículos, quando está trabalhando não é um bom funcionário, mas ele tem uma ambição de chegar lá. E Paulo está falando: você não deve ambicionar coisas altas, mas você deve trabalhar com as suas próprias mãos para obter aquilo que você deseja. Outra coisa que ele diz no versículo 16 é: mas acomodai-vos às humildes. Paulo está dizendo: seja humilde. O versículo que a irmã Raquel leu aqui, quando estava fazendo um momento de dedicação de bens e vida, foi o seguinte: no pouco foste fiel, no muito te colocarei. No pouco, a pessoa humilde, uma pessoa simples, que não ambiciona coisa alta, mas teme a Deus com as suas próprias mãos, estão lutando, estão trabalhando, o Senhor vai colocar em um patamar mais elevado. Aquele que tem alguma coisa, que preserva, que luta pelo que tem, para que não se estrague facilmente. E depois ele diz: não sejais sábios em vós mesmos. Muitos de nós queremos ser sábios em nós mesmos. Achamos que a sabedoria vem de nós. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final é caminho de morte. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos, e muitas vezes nós queremos achar que nós somos sábios suficientemente para lidarmos com as coisas da vida. E a verdade é que muitas vezes nós quebramos a nossa cara. E a partir daí vem o texto que, para mim, é um pouco mais
difícil de nós todos entendermos e agirmos dessa forma. Paulo vai nos ensinar algo aqui extraordinário. E esse ensinamento de Paulo, ele recebeu do Senhor Jesus. Então, por mais difícil que para nós seja agir desta forma, nós precisamos buscar a orientação em Deus, buscar sabedoria em Deus, precisamos nos humilhar diante da presença de Deus, debaixo da potente mão do Senhor, para que nós possamos agir assim. O verso 17: a ninguém torneis mal por mal. Procurar as coisas honestas perante todos os homens. A ninguém torneis mal por mal. Você já ouviu de alguma pessoa, você conhece alguma pessoa que diz assim: se me fizer mal, eu dou o troco? E se me fizer mal, eu vou fazer pior ainda com ele ou com ela? O apóstolo Paulo está ensinando que é o contrário. O apóstolo Paulo está ensinando que nós não devemos tornar mal por mal. O Senhor Jesus, quando ele está nos ensinando o Sermão do Monte, ele vai tratar desse assunto aqui. Ele vai falar que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal com bem. Jesus vai falar o mesmo que Paulo falou aqui, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhes comer; se tiver sede, dá-lhes beber. Jesus vai nos ensinar, Paulo vai nos ensinar, mas, irmãos, nem sempre será assim. Esse texto está falando de inimizade, está falando de pessoas que te maltratam, de pessoas que intentam o mal contra você, de pessoas que vivem te perseguindo e querendo destruir a sua vida. É assim, muitas vezes acontece isso. Certa vez, lendo uma ilustração, essa ilustração falava de uma cobra e de um vagalume. Talvez você tenha ouvido essa ilustração. E o vagalume tranquilamente voando, acendendo a sua luz, e a cobra estava sempre querendo dar um bote nele, e ele conseguia sair. Mas a cobra não se contentava, ia de novo e tentava pegar o vagalume. E o vagalume saía de novo, brilhando, piscando ali a sua luz, e chegou um determinado momento, o vagalume parou: peraí, dona cobra, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a senhora está sempre me perseguindo e querendo me devorar? E a cobra simplesmente falou: eu não suporto o seu brilho, eu não suporto o seu brilho, por isso eu quero te devorar. Amados irmãos, nós passamos por isso na vida. Nós passamos por isso, de pessoas que estão nos mirando, querendo nos destruir de todo jeito. E isso, amados irmãos, não acontece só no trabalho acontece isso. Pessoas querendo destruir uns aos outros para chegar num patamar mais elevado, querendo uma promoção. Isso acontece no bairro, na vizinhança, quando uma pessoa vê que você está prosperando um pouquinho mais. Tem pessoas que ficam com raiva, com inveja e te perseguem e quer destruir você. Acontece na própria família. A Bíblia nos ensina que os nossos maiores inimigos serão os da nossa própria casa. Dá para a gente compreender isso? Os da nossa própria casa serão os nossos inimigos, nos perseguirão, tentarão mal contra nós, vão nos invejar e vão querer estar acima, vão fazer mal a nós, vão falar mal de nós, até na própria família. Jesus já nos adverte com relação a isso. Jesus Cristo sofreu isso na sua própria família. Os seus irmãos não admitiam de maneira nenhuma que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias prometido nas Escrituras. E foi muito tempo depois que os seus irmãos então vieram a compreender que Jesus Cristo realmente era o Messias. Então, muitas vezes nós somos perseguidos e pessoas nos fazem mal. Aí Paulo vem e diz: a ninguém torneis mal por mal. Paulo está falando aqui, em primeiro lugar, você não deve retaliar quando
te ferirem. Você não deve retaliar quando te fizerem mal. O ensinamento de Jesus vai até um pouco mais longe, né? Ele diz, olha, se te baterem na face direita, dê também a esquerda. Se quiserem te tirar a túnica, entregue também a capa. Se te fizer caminhar uma milha, vai com ele 2. Então o próprio ensinamento de Jesus nos diz que nós devemos não pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal com o bem. Isso nos ensina, irmãos, que no decorrer da nossa vida cristã, nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Precisamos aprender a lidar até com os nossos inimigos em todos os setores, em toda a nossa vida, porque eles vão existir, eles vão chegar. Depois, Jesus diz, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Olha o que Paulo está falando, se for possível. Irmãos, tem momento que não é possível você viver em paz com os homens. Paulo não está falando aqui, olha, é imprescindível, você vai ter que viver em paz com todos os homens. Primeiro ele fala, não pague o mal com o mal. Haverá o mal, haverão pessoas mais tentando contra a sua vida. Depois ele vai dizer, enquanto depender de vós, Paulo está falando, faça de tudo que tiver ao seu alcance para você ter paz com todos os homens. Aqui a gente encontra uma grande brecha e a gente poderia aqui conjecturar da seguinte maneira, e se não for possível, você fez tudo o que você podia fazer, Deus sabe. Mas irmãos, Deus sabe, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe muito bem quando nós estamos tentando viver em paz com os outros. Ele sabe perfeitamente o que passa no nosso coração, o desejo que nós temos. Muitas vezes o problema é dentro da família, é esposo com a esposa, é pais com os filhos. Muitas vezes acontece isso e você se esforça. E Paulo está dizendo aqui que nós devemos fazer o possível, mas haverá um momento que não vai ser possível. Haverá uma situação com determinadas pessoas que não será possível. E qual é esse momento? Quando você tiver, talvez, que deixar a verdade de lado para ter paz com aquela pessoa. Então Paulo diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Salomão vai falar, compra a verdade não à venda. Então muitas vezes, amados irmãos, por vivermos na verdade, por procurarmos fazer a coisa certa, nós teremos oposições, e essas oposições poderão nos fazer mal, mas devemos fazer o possível para viver em paz com essas pessoas. O cristão deve estar disposto a procurar sempre reconciliar. Ele deve estar disposto a procurar sempre mostrar com a sua vida, com o seu caráter, com as suas atitudes, que você não quer de maneira nenhuma aquela guerra, que você não quer de maneira nenhuma sofrer o mal e dar o mal como resposta. Aqueles que estão à nossa volta precisam entender que nós somos de paz. Inclusive a Bíblia diz que a paz do Senhor foi derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, assim também como o amor. Jesus Cristo diz que nos deixa a paz, Ele não nos dá como o mundo a dá, mas mesmo assim, amados irmãos, Jesus Cristo viveu tudo isso. Quando eu estudo a vida de Jesus, eu não encontro um episódio sequer, em que Jesus Cristo não fez o possível para estar em paz. E mesmo assim, Ele não teve paz com muitas pessoas. Falei da sua família, começa pela família, começa pelos seus próprios compatriotas, os judeus, perseguindo Jesus de todo jeito, perseguindo Jesus até levar Jesus Cristo ao sinédrio, até levar Jesus Cristo à condenação, até Jesus Cristo ser morto, e morte de cruz. E eu pergunto,
vocês também perguntam o que Jesus Cristo fez. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus poderia ter feito tudo diferente. Quando ele está lá no jardim, momento que ele está sendo preso, Pedro tirou a sua espada e cortou a orelha de um soldado chamado Malco. Jesus Cristo falou assim: Pedro, guarde a sua espada. Você não sabe que eu poderia rogar ao Pai, o Pai mandava legiões de anjos aqui para me guardar, para que não acontecesse isso? Portanto, Pedro, isso é necessário. O próprio Senhor Jesus, quando estava sendo preso, ele repreende Pedro, porque estava de uma certa forma defendendo Jesus. Imagina Jesus Cristo sofrendo tudo aquilo calado, e é por isso que Jesus tem autoridade para nos ensinar. É por isso que Paulo tem autoridade para nos ensinar. Quem escreveu isso aqui foi Paulo, que viveu na pele aquela perseguição. Paulo viveu na pele o que é ser perseguido. Paulo perseguiu os cristãos de uma maneira atroz. Paulo tinha cartas, ele tinha carta dos sacerdotes, e essas cartas diziam: você pode ir onde você encontrar alguém da seita do caminho, porque era chamado assim aqueles que andavam no caminho, andavam seguindo Jesus, você pode prender, você pode levar para a prisão. Quando Estevão estava sendo apedrejado ali, Estevão, um homem de Deus, a Bíblia diz que Estevão, um diácono cheio de fé, cheio de poder, estava sendo apedrejado. E por que estava sendo apedrejado? Porque ele estava pregando o Evangelho. A Bíblia diz que Saulo de Tarso estava ali ao lado, consentindo na morte de Estevão. Então Paulo foi um grande perseguidor, e agora Paulo vai dizer: não pagueis mal com mal. Alguém que viveu na própria pele o perseguir, agora ele está sendo perseguido por todos. Está sendo perseguido porque ele está fazendo a coisa certa, mas ele diz: olha, eu não vou pagar o mal a vocês que estão me fazendo mal. Então a gente não está aqui aprendendo com alguém que não sabia o que estava falando. Muitas vezes a gente fala assim: ah, isso aí está escrito lá, mas o negócio não é bem assim. O negócio é assim mesmo. É o próprio Paulo que escreveu. Depois ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Sabe o que Paulo está falando? Meus amados, não vingueis, não dê lugar a essa ira contra aqueles que fazem mal a vocês, porque o Senhor falou que a vingança é dele. Mas é tão difícil, amados irmãos, nós como seres humanos, sofrer a perseguição, sofrer o mal e falar assim: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, como a palavra do Senhor está nos orientando, que a vingança é do Senhor. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos querendo assumir o lugar do legislador, do juiz. Muitas vezes nós queremos assumir o lugar de Deus, porque Paulo deixa muito claro: se a vingança é de Deus e eu quero me vingar daquele que me faz mal, eu estou tomando o lugar de Deus, e sem a permissão de Deus, é claro. Verso 20: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo ou brasas vivas sobre a sua cabeça. Paulo está falando sobre os inimigos que no decorrer da nossa vida nós vamos adquirindo. Talvez alguém fale assim: pastor, eu sou crente, eu sou um cristão, eu não tenho inimigos. Lê o engano seu. Se Jesus Cristo teve inimigo e ele deixou claro para nós que nós teríamos aflições, perseguições, nós passaremos por tudo isso porque ele passou primeiro. O simples fato de nós sermos cristãos, nós já estamos propensos a passar perseguições. Mas Paulo diz:
dá de comer, dá de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Brasas de fogo sobre a cabeça tem pelo menos 3 significados. Um dos significados é exatamente a questão do versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança. Se você não paga o mal com o mal e você crê que Deus vai agir no seu tempo e você perdoa, e inclusive a Bíblia diz que devemos perdoar essas pessoas, nós estamos deixando exatamente a justiça nas mãos do Senhor. Isso é o primeiro ponto de amontoar brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa. O segundo ponto é que aquela pessoa te fazendo mal e você não retribuindo mal, ela possa ter um profundo constrangimento. Um profundo constrangimento. Imagina, a pessoa está sempre tentando te ferir, sempre te perseguindo, e você não está pagando o mal. Você não está fazendo mal àquela pessoa. E aquela pessoa vai começar a constranger o seu coração. E aquela pessoa, a um ponto, ela pode chegar assim, de tantas brasas vivas que você está amontando sobre a cabeça dela: olha, o que eu estou fazendo com essa pessoa, na verdade, o errado sou eu. E ela pode ter um grande constrangimento. E a terceira coisa é que, de tanta vergonha, ela possa voltar atrás e se arrepender de ter te perseguido. E aquela pessoa pode passar até, amados irmãos, ser uma pessoa que vai te tratar bem. Pode ser que com o teu gesto ela possa até ter um encontro real com Jesus e ela fala: peraí, tem alguma coisa diferente, eu estou tentando contra esta pessoa, e ela simplesmente tem sede de barata, ela não faz nada, muito pelo contrário, ela me trata bem. Vai acontecer alguma coisa na vida dessa pessoa. É isso que Paulo está falando. Inclusive essa expressão, amontoar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa, está lá em Provérbios 25, versos 21 e 22. É Salomão que estava falando sobre isso. E não deixe vencer o mal, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, terminando, vence o mal com o bem. Isso significa o seguinte: não se deixe ser derrotado pelo mal, porque o mal tem o poder também de derrotar o cristão. Ele tem o poder de derrotar. Se você pagar mal com mal, pode ter certeza que em espaço curto de tempo você será derrotado. Hoje pela manhã eu quero citar aqui pelo menos 3 exemplos bíblicos de pessoas que não pagaram mal com mal, mas pagaram mal com bem. Hoje de manhã, no nosso estudo, nós citamos um deles, personagem Eliseu. Eliseu, profeta de Deus. Esse texto está lá em 2 Reis, lá no capítulo 6, de 8 a 23. Eliseu, profeta de Deus, profeta de Israel. O rei da Síria, um rei mau, queria a todo custo pegar o rei de Israel, prender o rei de Israel. E o rei da Síria mandava os seus exércitos para prender o rei de Israel. Mas quando os exércitos chegavam no lugar em que havia de fazer emboscada, cadê o rei de Israel? Não estava lá. O rei da Síria vai chamar os seus principais comandantes e fala assim: deve ter alguém aqui que está levando a notícia para o rei de Israel. Nós temos aqui alguém que está nos traindo. Eu quero saber quem está nos traindo. E então falaram para o rei da Síria: rei, não tem ninguém no seu exército que está te traindo.
Mas em Israel tem um homem chamado Eliseu, ele é profeta do Deus Altíssimo. E tudo aquilo que você sonha, pensa na sua câmara de dormir, ele fica sabendo. E é ele quem informa ao rei de Israel sobre os teus planos contra ele. E então, quando nós vamos lá, já não encontramos mais o rei de Israel. E o rei da Síria fala assim: onde esse profeta está? Onde esse homem está? E aí ele diz: olha, ele está em uma cidade pequena chamada Dotã. E o rei da Síria fala: então, vamos cercar Dotã e vamos pegar esse profeta. E a ideia do rei da Síria é uma ideia muito boa, porque se pega o profeta não tem como mais avisar o rei de Israel. E aí o rei da Síria manda seus exércitos e cercam Dotã. Não tem escapatória para Eliseu. A cidade está cercada. Geazi, o servo de Eliseu, levanta bem cedo e sai da tenda. Quando ele sai, ele vê que a cidade estava cercada. Um exército numeroso cercava a cidade para prender o profeta Eliseu. Geazi volta para a tenda e fala assim: ah, meu Senhor, nós estamos cercados. O rei da Síria mandou os seus exércitos, nós estamos cercados. Aí Eliseu falou assim: Geazi, maior está conosco do que os que estão com eles. Talvez Geazi naquele momento comece a indagar: como assim? Só estamos nós dois aqui? Como os que estão conosco são mais? Eliseu orou e pediu para Deus abrir os olhos de Geazi, para que ele pudesse ver. E assim aconteceu. Quando Geazi olha, ele vê que existia um exército extraordinário de cavalos de fogo, carros de fogo, soldados de Deus estavam ali protegendo Eliseu. Eliseu vai fazer assim: Senhor, toma de cegueira todo o exército inimigo. E todo o exército da Síria ficou cego. Os soldados ficaram cegos na mesma hora. E Eliseu vai lá e pega pela mão, fala: olha, o que vocês estão procurando não está aqui, vocês estão no lugar errado, venham comigo. E o profeta Eliseu vai levar o exército da Síria para Samaria, que era a capital. E quando chega lá, o rei de Israel estava lá. Bom, agora nós temos aqui todo o exército sírio que queria pegar o rei de Israel. O rei de Israel está no lugar, o profeta também está, mas aqueles soldados estavam todos cegos. O rei de Israel fala assim: Eliseu, vamos matar todos eles? Era uma boa oportunidade, matar todo o exército do inimigo. Aí Eliseu falou assim: meu senhor, o senhor mataria os seus prisioneiros? Porque o prisioneiro de guerra não pode ser morto. E naquele momento, Eliseu ora novamente. Aqueles homens recobram a visão e Eliseu despede todos eles. Não causou dano a nenhum daqueles soldados. Sabe o que isso ensina? Que aqueles soldados queriam pegar Eliseu e certamente, se levasse Eliseu, o rei da Síria mataria o profeta Eliseu. Mas Eliseu não pagou o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem. E a recompensa, sabe qual foi? O rei da Síria não quis mais invadir Israel, não quis mais, ele cessou aquela caçada. Isso porque Eliseu não pagou o mal com o mal. Capítulo 26 do livro de Gênesis fala sobre Isaac. Isaac foi filho de Abraão, o filho da promessa. E no capítulo 26, a partir do verso 12, tem uma história extraordinária. E semeou Isaac naquela mesma terra, colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor abençoava, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande,
Ele tinha possessão de ovelhas, possessões de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Isaac está prosperando, Isaac está crescendo, os filisteus estão com inveja de Isaac. E é realmente assim, lamentavelmente, quando você começa a prosperar, vai ter gente te invejando. No trabalho vão ter colegas do trabalho te invejando. Na família vão ter familiares te invejando. Quando você começa a prosperar, muitas vezes até sem perceber, as pessoas estão praticando isso. O versículo 14, versículo 15: e todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Ou seja, Abraão cavou poços, os filisteus depois foram lá e fecharam os poços. E em um lugar difícil não tinha riacho, rios, tanto é que eles precisavam cavar, era deserto. Eles cavaram, os filisteus foram lá e entulharam. Verso 16: disse também Abimeleque a Isaac: aparta de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Abimeleque fala assim: olha, vai embora, eu não quero você aqui, você se tornou muito mais poderoso do que nós. E Isaac estava vivendo exatamente em território em Gerar, que era governado por Abimeleque. O que Isaac faz? Ele sai, simplesmente ele sai. Isaac não estava causando mal nenhum a Abimeleque. E o verso 18 em diante vai dizer que Isaac cavou os poços já, cavaram nos dias de Abraão, os filisteus foram lá e taparam, depois cavaram mais, e aí acharam águas vivas. Os pastores de Gerar foram lá e porfiaram com Isaac, até chegar, amados irmãos, um tempo, no versículo 22, que partiu dali cavou outro poço e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Ou seja, Isaac, ele está fugindo de quê? Da contenda. Isaac está fugindo de quê? Da perseguição. Isaac está simplesmente: não posso ficar aqui, tá bom, eu vou para lá. Não posso ficar lá, eu vou mais adiante. E a coisa vai acontecendo. Lá a partir do versículo 26, e aqui eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhe Isaac: por que vieste a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviais de vós. Isaac está falando: vocês vieram a mim para quê? Vocês já me aborreceram, tamparam os poços que o meu pai abriu, e eu estou fugindo de encrenca, eu não quero briga. O verso 28 diz: e ele dissera: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Abimeleque viu que Deus estava fazendo Isaac prosperar. Irmãos, isso aqui me ensina muito, porque quando nós estamos prosperando e alguém está nos perseguindo, invejando, e nós vamos desviando da contenda, esses que nos perseguem vão chegar à conclusão que o Senhor é conosco. Foi o que Abimeleque fez. Ele chegou à conclusão: olha, nós sabemos agora que Deus é contigo. Verso 29: vou fazer um concerto, que não nos faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz, agora tu és bendito do Senhor. Abimeleque fala assim: nós não fizemos mal a você não, vamos fazer aqui um juramento, trate a gente bem. O que Abimeleque está fazendo? Ele viu que Deus era com Isaac, ele agora está receoso, e ele quer um juramento, e ele está falando: nós só fizemos bem a você. E na verdade, não foi isso que ele fez. E aqui eu aprendo uma outra coisa, porque muitas vezes pessoas estão nos fazendo mal,
elas pensam que estão fazendo bem, por elas não terem ido mais longe. E isso vai acontecer aqui. Aí nós perguntamos, qual foi o bem que Abimeleque fez a Isaque? Nenhum, muito pelo contrário, perseguiu. Versículo 30. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. Olha o que Isaque vai fazer. Isaque reconhece que estava sendo perseguido, e que agora, só porque Abimeleque viu que ele era um homem ungido e Deus estava abençoando, vai fazer um concerto. E aqui Isaque vai fazer um banquete e vai servir para aquele que estava perseguindo. Você é capaz de dar um banquete para quem te persegue? Você é capaz de abençoar quem te persegue? De fazer o bem a quem te persegue? Isaque fez. E olha, o texto já nos ensinava que Isaque, ele colheu 100 medidas, uma coisa extraordinária. Geralmente colhia 30, 40, quem era muito abençoado, ele colheu 100 medidas. E ele foi perseguido, mas ele não deixou de seguir o Senhor. E ele serviu um banquete. Banquete se servia para amigos, para pessoas chegadas, nunca para o inimigo. Ele vai fazer para o inimigo. Agora, o que me chama mais atenção é o versículo 31, que diz assim: e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois o despediu Isaque, despediram-se dele em paz. O 32 vai ver a recompensa. E aconteceu naquele mesmo dia, não foi no dia seguinte, no mesmo dia. Acontece esse banquete aqui na madrugada, fazem juramento, e naquele mesmo dia vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do povo que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. Isaque não pagou o mal com o mal, pagou o mal com o bem, e o Senhor recompensou. Os seus servos chegaram nesse mesmo dia, achamos água. Sabe o que isso nos ensina? Quando nós pagamos o mal com o bem, Deus vai nos abençoar, e nós vamos prosperar ainda mais. Para concluir, eu quero falar ainda com os irmãos sobre José. Os irmãos conhecem a história de José. Teve 2 sonhos. Por causa dos seus sonhos, foi perseguido pelos seus irmãos. O pai de José se chamava Jacó. O pai de José tinha uma predileção por José. Os irmãos com tanta inveja, porque José prosperava no que ele fazia, com tanta inveja que os irmãos de José teve dele, venderam José para os ismaelitas. Os ismaelitas venderam José para o Egito. Foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, Deus abençoou José. Tudo que José fazia, o Senhor era com ele. A mulher de Potifar tenta contra José, José escapa, mas ela fica com a capa de José. E quando Potifar chega em casa, ela diz: você trouxe para cá um escravo que tentou me humilhar, está aqui a capa dele. Potifar, que tinha tremenda confiança em José, tudo na casa estava na mão de José, só tinha vedado na mão de José a sua mulher. José vai parar no cárcere. Lá no cárcere Deus vai abençoar José, de modo que ele fica responsável pela prisão. 2 homens estavam presos, padeiro e copeiro, tiveram cada um seu sonho. José interpretou os sonhos daqueles homens, e assim como ele interpretou, aconteceu. Porém, o copeiro, o que ficou vivo, que o padeiro, o sonho era: você vai morrer. O copeiro tinha um compromisso com José, de se lembrar de José quando estiver servindo o vinho do rei. O copeiro levou 2 anos,
não lembrou de José, e José estava no cárcere. Certa vez o rei tem um sonho, o faraó tem um sonho, e o copeiro fala assim: olha, eu me lembrei agora de um jovem lá na prisão. Esse jovem, ele tem o poder dos deuses, e ele interpreta sonhos. Foram lá tirar José. Imagino como José estava nessa prisão. Certamente agora um banho de José, cabelos, vão preparar José para estar diante de Faraó, e assim foi. Quando José vai estar diante de Faraó, Faraó fala: olha, eu tive um sonho. E José falou: conte o sonho. E ele contou o sonho. E José fala: é um sonho só, dividido em duas partes. São 7 anos de vacas gordas e espigas gordas, e 7 anos de vacas magras e espigas magras. Significa isso? 7 anos de fartura no Egito, e 7 anos de fome no mundo inteiro. E o rei pergunta: tá, e o que eu tenho que fazer? José fala: você precisa colocar alguém entendido, alguém sábio para gerir tudo isso. E Faraó diz: quem poderia ser mais sábio do que tu? Porque você interpretou o sonho e colocou então José diante do Egito como governador. José estava ali, olha, na linha de sucessão, abaixo de Faraó. E José governou os 7 anos. E José diz: olha, tem que aumentar os celeiros, tem que plantar mais, tem que colher, e vamos armazenar tudo, porque virão 7 dias de muita fome. E quando chegaram os 7 dias de fome, o Egito tinha comida para o mundo inteiro durante aqueles 7 anos. E José administra, e daqui a pouco ele começa a vender a comida que tinha guardado para todas as pessoas. Quem não tinha dinheiro dava em terra, dava em animais, de modo que todos estão empobrecendo e o Egito está ficando rico por causa da administração de José. Até que a fome é grande, os seus irmãos, o seu pai estão já sem alimento. Aí o pai Jacó fala para os filhos, irmãos de José: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não já sabem que lá no Egito tem trigo? Vão lá comprar trigo. E os irmãos de José vão lá comprar trigo. Comprar de quem? Do irmão que eles tinham invejado, tinham vendido, e agora era governador. E a Bíblia diz que eles voltam, José coloca o dinheiro na boca do saco, os irmãos conhecem a história, até que José vai se dar a conhecer aos seus irmãos. E os irmãos então ficam com medo. Olha, o nosso irmão que nós vendemos, ele está vivo, está aqui. Vão falar para o pai. Esse tempo todo os seus irmãos enganaram Jacó, porque quando eles vendem José, eles pegam a túnica de várias cores que Jacó tinha dado a José, matam o animal e sujam aquela túnica de sangue, levam e dizem: olha, uma besta fera comeu o teu filho, o teu queridinho, né, o filho amado do papai. E agora os irmãos de José estão diante dele, estão com medo. E José não faz mal aos seus irmãos, ele não paga o mal com o mal, mas ele paga o mal com o bem, até o ponto de falar: olha, traga meu pai para cá. E então dessas 70 almas de Jacó para o Egito, José apresenta ao faraó, e Faraó diz: olha, a melhor terra, coloca os teus irmãos, teu pai lá, porque eles lidam com gado. E foram para a terra de Goza e viveram ali. Só que chega um tempo que Jacó morre, e agora a preocupação é muito maior. E aí o capítulo 50 do livro de Gênesis vai nos ensinar o que aconteceu a partir da morte de Jacó. Capítulo 50, verso 14: depois tornou Jacó para o Egito, ele e seus irmãos e todos que com ele subiram para sepultar, depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Jacó morreu. E José saiu com seus irmãos e sepultaram seu pai, e agora voltam para o Egito. Verso 15: vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal
que lhe fizemos. Os irmãos estão falando: olha, papai é morto. De repente José não fez nada contra nós porque o pai estava vivo. Então José estava esperando o pai morrer. Agora o pai morreu, nós estamos perdidos, porque agora José, ele vai nos pagar com mal, o mal que nós fizemos a ele. Verso 16: portanto enviaram a José dizendo, eles enviam uma pessoa a José e diz: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José. Eles agora armaram, eles continuam armando trama, e eles pegam uma pessoa e vai lá para falar assim: teu pai mandou antes da sua morte, assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando lhe falaram. Eles apelaram aqui: olha, o Deus do teu pai, os teus irmãos são servos dele, e o teu pai pediu para que você não fizesse mal a eles. O verso 18, depois que José chora com relação a isso, depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Por que eles não foram antes falar com José? Irmão, o pai falou que era para você não nos causar mal. O pai falou para você não nos causar mal. Então, cuida de nós. Então, cuida de nós como seus irmãos. Então, eles tentaram de uma outra forma. Primeiro foi uma pessoa que falou com José. Agora, eles mesmos vão lá e falam assim: eis-nos aqui, nós somos teus servos. Eles não queriam nem ser mais irmãos, somos teus servos. Verso 19: e José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Olha o que Paulo havia falado: deixe a ira, porque a vingança é do Senhor. E José está falando: porventura estou eu no lugar de Deus? Sou eu que tenho que vingar o que vocês me fizeram? De modo algum. Verso 20: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um grande povo. José não pagou o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem. Imagine, meus irmãos, se José pagasse o mal com o mal: vocês fizessem comigo, agora eu vou acabar com vocês. Cadê o grande povo que Deus havia falado com Abraão? Estão aqui, são os descendentes de Abraão, que vão tornar aqui as 12 tribos de Israel, que vai povoar Israel. Então José não podia de maneira nenhuma pagar o mal com o mal, porque os propósitos de Deus não seriam cumpridos, não haveria um grande povo. Lembra daquela palavra que Deus deu a Abraão? Abraão, olhe para o céu, se você puder contar as estrelas dos céus, assim será a sua descendência. Abraão, olhe para a areia da praia do mar, se você puder contar os grãos de areia da praia do mar, assim será a tua descendência. Se José tivesse pago mal com mal, os planos de Deus teriam sido frustrados. Mas como os planos de Deus não podem ser frustrados, Deus trabalhou na vida de José para que ele conservasse em vida os seus irmãos. E termina o verso 21 dizendo: agora pois, não temais, eu vos sustentei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. E sabe o que aconteceu? José morreu em paz. José cumpriu exatamente o que Deus
queria que ele cumprisse. Assim, amados irmãos, é conosco também. Deus tem falado isso para nós. Deus tem falado: olha, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O outro lado é: olhe para o seu familiar, olhe para os seus colegas de trabalho, olhe para a sua família, ame a sua família, trate bem a sua família, cuide da sua família, assim como a Bíblia tem orientado. A gente está vivendo tempos, irmãos, que essa guerra está acontecendo dentro dos lares, ambições dentro dos lares, intrigas dentro dos lares, um maltratando o outro, um querendo ser melhor do que o outro, e isso tem destruído os lares. A gente está esquecendo de que existe um Deus que está acima de tudo e de todos, e esse Deus, o justo juiz, naquele dia julgará as minhas e as suas ações, porque a Bíblia diz que tudo, não são algumas coisas, mas tudo que o homem fizer aqui estará diante do Senhor naquele dia, diante do trono. É difícil? É difícil. Não é fácil quando nós somos afligidos, não é fácil. Mas Deus tem nos dado condições. Por nós mesmos não seria possível. Para José também, por ele mesmo não seria possível. Mas Deus trabalhou na vida de José. Ele tem trabalhado nas nossas vidas. Que nós possamos, amados irmãos, cumprir o desejo de Deus, para que a nossa posteridade possa ser abençoada sobre a terra, assim como foi o povo de Israel. Se te fizerem mal, lembre do que você ouviu hoje. Deixe por conta do Senhor. Ore por quem tem tentado mal contra você e não retribua o mal com o mal. Termino falando que Jó só teve o cativeiro dele virado. E os irmãos conhecem a história de Jó. Perdeu os filhos, perdeu toda a riqueza, uma doença implacável, até a esposa ele já havia perdido. Porque ela diz: amaldiçoa teu Deus e morra. A Bíblia diz que quando Jó estava orando pelos 3 amigos, que mais pareciam inimigos, porque julgaram Jó desde o início, e apontaram o dedo para Jó, e acusaram Jó de ser um homem infiel e pecador. Mesmo assim, Jó está orando pelos seus amigos, o Senhor virou o cativeiro dele, e ele teve em dobro tudo aquilo que ele tinha, inclusive os filhos. Ele teve novamente 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E a Bíblia diz que nenhuma outra mulher era tão bonita quanto as filhas de Jó. Por que a Bíblia registra isso? É como se Deus estivesse falando: vale a pena, vale a pena, porque eu retribuo, eu recompenso. Os meus olhos estão sobre toda a terra, eu contemplo os justos e os ímpios, para dar a cada um a sua recompensa. Talvez tenhamos aqui irmãos que precisam repensar algumas coisas, repensar sobre a sua família, repensar sobre os seus amigos, sobre os seus colegas de trabalho. Talvez você precise fazer algum ajuste. Talvez você precisa pedir perdão, ou talvez você precisa perdoar, que é tão difícil também para muitos. Mas se não fizermos isso,
é a mesma coisa que pagar o mal com o mal. Porque se eu não perdoar quem tem me afligido, o meu Pai que está no céu também não vai me perdoar. E se eu não receber o perdão dos céus, eu estou, na verdade, perdido. Eu encerro essa palavra dizendo que o amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é esse amor de Deus no nosso coração que nos dá a condição de viver desta forma. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Que Deus abençoe a minha família. Que Deus abençoe a sua família. Que essa semana possa ser uma semana abençoada. Que nós possamos rever alguns dos nossos conceitos. Que nós possamos rever a nossa posição, que nós possamos rever aquilo que está diante de nós, que nós possamos rever até mesmo os nossos preconceitos, inveja, guerra. Tiago vai dizer: de onde vêm as guerras que guerreiam contra vocês? Elas vêm dos próprios membros de vocês. A guerra está aqui dentro de nós, de todos nós, e nós precisamos transformar essa guerra, com a ajuda de Deus, em paz. Enquanto depender de vós, faça o possível para ter paz com todos os homens. Vamos colocar de pé aqui.